Olá, seja muito bem-vindo ao Projeto Elétrico na Prática. Estamos aqui no episódio 102. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, nesse canal, te aconselho a explorar esse canal aqui, porque você vai encontrar muito conteúdo de qualidade, direto ao ponto, sobre o universo de projetos elétricos. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre o projeto elétrico de um edifício. Porém, aqui a gente fala no canal sobre projeto elétrico interno, medição coletiva, geração fotovoltaica e subestações. Isso tudo dentro do AutoCAD e do Revit. Inclusive hoje, na aula de hoje, eu vou falar muito sobre o Revit para vocês. Veja bem, se você não conhece esse conteúdo, eu te convido a conhecer esse conteúdo a fundo. Clica no botão de se inscrever para que você seja avisado sobre as próximas aulas. Toda semana tem um conteúdo prático sobre projeto elétrico e sobre vendas de projeto elétrico, porque afinal a gente precisa vender para poder trabalhar com projeto elétrico, né? Então aqui tem as duas coisas para você aprender bem. Clica aí e depois que acabar essa aula, vai no canal, procura as nossas playlists, tem o Projeto Elétrico na Prática, tem o Mentoria CPR, tem Estratégia Elétrica, tem o Projeto Elétrico na Prática por assunto, então você vai encontrar um monte de coisas sobre projeto de medição coletiva, projeto de subestação, tudo isso no Revit, no AutoCAD também. Então é muita coisa, tem muitos detalhes que você pode tirar proveito aqui nesse canal, ok? Então, dado esse recado, deixa eu te avisar o que você vai aprender na aula de hoje. Hoje eu vou falar sobre conceitualmente e na prática, mostrando os conceitos e diretamente no Revit, como se faz no Revit, mas você pode fazer também os mesmos conceitos e aplicar no AutoCAD, sem problema, tá? Fato é, esse assunto de projeto elétrico predial para edificações, principalmente verticais, é muito escasso. É difícil encontrar um conteúdo de qualidade que aborde as suas principais dúvidas sobre esse assunto. Por exemplo, como é que é a prumada, como é que são as conexões, como é que é a alimentação dos apartamentos, das unidades consumidoras, das lojas, seja o que for. Então, é para isso que eu gravei essa aula aqui para vocês, para tirar essas dúvidas, para desmistificar o projeto de uma edificação. É simples, você só tem que ver na prática como é que é. Então, o objetivo aqui é simplificar e não complicar. Se você quiser se cadastrar para participar de uma das turmas do curso Projeto Elétrico, o primeiro link na descrição do vídeo vai para uma página que você pode se cadastrar e aguardar a abertura de uma das nossas novas turmas do curso Projeto Elétrico. Eu te espero lá. Se cadastra para você ficar atento e acompanhando as novidades. Aqui nessa aula a gente vai começar falando sobre o projeto. Eu vou usar um projeto aqui de exemplo para ficar mostrando e me referenciando de tudo que eu vou falar para vocês. Depois a gente vai explicar sobre a entrada de energia das edificações. A gente divide em dois grupos. Tem a entrada de energia para as unidades consumidoras, que são os apartamentos, as salas comerciais, etc. E tem a entrada de energia para o condomínio em si. Muitas vezes são entradas de energia separadas. E aí você vai entender quando que é uma entrada de energia separada. Tudo isso aqui nessa aula ainda de hoje, tá? Depois a gente entra no assunto de prumada. Prumada elétrica, esquema vertical, esquemático. Aí tem vários nomes aí pelo Brasil, você chama do jeito que você quiser. Mas o fato é, a alimentação das unidades consumidoras verticalmente, como é que se dá? Como é que você vê? Como é que você representa? Isso é o que a gente chama de prumada, esquemático elétrico, esquema elétrico, vertical, esquema vertical, enfim, tem vários nomes. Eu vou falar aqui sobre prumada, vou chamar de prumada, porque eu acho que todo mundo entende quando a gente fala de prumada elétrica, né? Beleza? Então vamos falar sobre isso também. E depois, por último, a gente vai falar sobre as instalações de condomínio. Ou seja, quando eu falo de condomínio, eu falo de área comum. Tem algumas variações para você falar de instalação elétrica de área comum. Muitas delas são critérios do projetista. Eu vou mostrar para vocês aqui quais são os padrões, quais são os tipos de instalações que a gente mais usa para instalações elétricas prediais, verticais de grandes edifícios, tá? Eu não vou falar aqui de uma casinha de 4, 5 pavimentos, não. Não, num prédio de 4 pavimentos, não. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, coisa de grande porte. É esse projeto aqui que você vai ver agora nessa aula junto comigo. Então, sem mais demoras, roda a vinheta e vamos para a aula de hoje. Esse projeto que você está vendo aqui na tela junto comigo é o programa Revit. Talvez você não conheça esse software. A Autodesk é a empresa fabricante do AutoCAD. Todo mundo conhece o AutoCAD. Mas essa empresa tem um outro software, um outro programa para engenharia, para projetos, que é o Revit.
Já faz muito tempo que eu falo sobre esse programa aqui, muita gente ainda não conhece, especialmente de elétrica. O Revit é a evolução natural do AutoCAD para os projetos de engenharia, os projetos elétricos, estruturais, de arquitetura, hidrossanitário, todos os projetos que você fazia dentro do AutoCAD, a evolução natural é você fazer agora no Revit. Já faz tempo, desde 2016, que já tem muita gente usando, principalmente a parte de arquitetura. Depois de um certo tempo, o pessoal começou a fazer os projetos de hidrossanitário também. O pessoal da engenharia civil trouxe os projetos de fundação também, fundações estrutural. E agora, a tendência maior do mercado é que todas as disciplinas de um projeto como esse são feitas dentro do Revit. Todas as disciplinas, eu falei todas. Por quê? Porque quando você junta tudo, você vê a compatibilização. E num prédio como esse aqui, compatibilização é importantíssima. Faz um erro aí de passar uma tubulação por uma viga ou por uma laje, um ponto onde não tem corte. Gente, é prejuízo para a construtora, para o projetista, de tempo, de material. Então, gente, isso é a tendência. Está explicado porque todo mundo está usando isso. Então, se você quer trabalhar com projetos de grande porte, você precisa acompanhar o mercado. Olha o que você tem aí na sua tela. Olha aí, preste atenção nisso. Eu vou apresentar esse projeto para você, mas só olha. Olha a diferença de você projetar dessa forma aqui, ó, dessa forma, em 3D, com ferramentas nativas para projeto de engenharia, ou você projetar, por exemplo, no AutoCAD. Comparando, o projeto do AutoCAD é você pegar um papel e riscar. O AutoCAD é papel, aceita tudo. Você desenha. O AutoCAD é desenho. E durante muito tempo isso quebrou muito galho da engenharia. Mas hoje, gente, 2022, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, é outra era. Já passou essa era do papel e da caneta. Esquece. Eu prefiro que você não fique preso ao passado, porque senão quem ficar preso ao passado vai ser naturalmente substituído. Eu não quero que isso aconteça com vocês. Vocês, grande parte da minha audiência já sabe, já conhece, já está se mexendo para aprender, mas eu acho que nesse vídeo aqui vai ter muita gente que ainda não conhece. Por isso que eu estou dando esse breve recado e essa breve apresentação dessa ferramenta para vocês, tá? É uma ferramenta similar ao AutoCAD, da mesma fabricante, mesmo valor, é uma questão de escolha. Tem versões gratuitas também para você aprender, do mesmo jeito que você usa o AutoCAD, versões de estudante, tem versão de avaliação, enfim. É uma ferramenta incrível, se você não conhece. Esse é o canal para você aprender de vez e evoluir junto com a evolução da engenharia, junto com a evolução do mercado. Tá? Então vamos lá. O que é esse projeto aqui? Esse projeto aqui faz parte do curso Projeto Elétrico. Os meus alunos aí já conhecem ele de perto. O que é que tem nesse projeto? Dentro do curso Projeto Elétrico você vai aprender a usar essa ferramenta, vai aprender a fazer projeto e a usar a ferramenta juntos. Tá? Só que eu não quero que você aprenda, por exemplo, a fazer um projeto elétrico no Revit de uma casinha. Não. Pelo contrário, eu quero que você seja a elite, eu quero que você seja projetista de alto nível. Então eu vou lhe ensinar a usar a ferramenta e vou logo ensinar com um projeto desse porte aí, grande porte, projeto de grande porte. E não vamos ficar só na instalação predial não. Deixa eu dar um zoom aqui que você vai entender o que eu estou falando. Além de ser 2 torres, nós temos área para simular cargas, para simular aí as cargas de condomínio e principalmente nós temos outros tipos de projeto. Aqui, por exemplo, nós temos uma usina fotovoltaica de solo, modelada aí dentro da ferramenta. Ou seja, dentro desse projeto, que é um projeto predial, o condomínio de grande porte, o condomínio de luxo, né, tem alto consumo, decide fazer uma geração fotovoltaica junto à carga, por exemplo. E em modalidades a gente tem outras aulas para você entender, inclusive tem uma aula sobre condomínio, geração fotovoltaica em condomínio aqui no canal. Vou deixar na descrição desse vídeo para você ver se esse assunto lhe interessa. Mas então voltando para a aula, veja bem, aqui está projetado, está modelado, olha o nível de qualidade, olha o nível de detalhe que a gente chega nesse projeto. Olha a string box aqui, ó. Olha a string box da usina fotovoltaica. Gente, isso aqui é ferramenta, tá? É esse nível que eu quero que você chegue de projetos. Olha o DPS, olha o disjuntor da parte CA. Gente, é incrível, né? Então, tirando o zoom aqui, você vê a infraestrutura, está projetada, infraestrutura rígida. Temos aqui as mesas, os painéis,
Temos string também aqui, não dá para ver, não vou mostrar agora, mas tem outras string box aqui, combine box, ao longo dessas estruturas. E agora pertinho aqui você tem uma subestação aérea. Isso aqui é um padrão de subestação aérea da Enel Ceará e da Enel de outros estados também. Inclusive tem outras concessionárias que estão adotando esse painel de subestação aérea, esse padrão, né? De subestação aérea com medição na média tensão. Estrutura única em poste. Olha a qualidade de projeto que você chega. E para que serve essa subestação aqui? Bom, nesse projeto especificamente, a unidade consumidora do condomínio, que é um condomínio de alto padrão, essa unidade consumidora está sendo alimentada por uma subestação. Vamos falar sobre isso aqui também bastante na aula de hoje. Eu estou apresentando o projeto para que você entenda. Eu vou usar isso aqui como exemplo. Eu não vou fazer esse projeto todo agora. Eu não vou ficar falando de como fazer essas partes do projeto nessa aula. Não, eu estou usando como exemplo para mostrar. Tá? Para mostrar é que para você se situe. Vai ser mais fácil para mim e mais fácil para você aprender os conceitos olhando aqui na prática. Como se fosse eu e você em pé, no sol quente, em frente a uns apartamentos como esse aqui. E aí a gente vai e começa a andar por ele. É isso que a gente vai fazer aqui, só que de uma forma virtual, de uma forma nova, para que você conheça essa ferramenta também, tá? Marcelo, e o principal da aula? Medição coletiva. Cadê o painel de medição coletiva? Você falou aí da usina fotovoltaica, que tudo beleza, que é uma coisa até fora da aula. Você falou da subestação, que está aqui para o condomínio, bacana, legal. Unidade consumidora do condomínio, sendo alimentada pela subestação. Mas cadê a alimentação dos apartamentos? Ou se fosse um edifício comercial, das salas comerciais. Está aqui também, gente. Calma aí que você vai chegar lá. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês como é que está. Vou mostrar para vocês, então, primeiramente aqui, como é que está nesse projeto aqui a medição coletiva. Vamos lá. Aqui no térreo, nessa edificação aqui, por exemplo, nós temos uma área, uma sala aqui atrás, uma sala de elétrica, uma sala de acesso apenas à equipe de manutenção do condomínio, tá? Então é nesse local, nessa sala que foi escolhido para abrigar o centro de medição. Então a gente vai ver agora um corte dessa edificação, visualizando o centro de medição. Veja bem, se prepara aí para ficar impressionado, eu vou fechar aqui essas janelas para aumentar a visualização. Dá uma olhadinha como é que você vai ver a medição coletiva. Olha só. Aí está. Nós temos um laser cortando o prédio em vários pontos. Então, a gente está visualizando aqui um pedacinho do prédio, um pedacinho do edifício. Tá? O que mais chama atenção aqui é o térreo. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Olha aí o nosso projeto. Olha o nosso centro de medição. Naquela sala que eu lhe falei. Então, aqui a gente está fazendo um corte. Tá? A gente fez um corte na edificação e conseguimos ver aí de pertinho como é que está a sala, como é que está a locação do centro de medição. Inclusive vemos a infraestrutura aqui já de elétrica, aqui, de eletrocária, que vai sair do centro de medição e vai alimentar as unidades consumidoras. Já já a gente vai falar mais sobre isso. Por enquanto eu estou mostrando para você o centro de medição. Olha a qualidade desse projeto. Olha a qualidade desse desenho. Tá? E eu posso fazer isso aqui ainda. Posso rotacionar e posso ver do jeito que eu quiser. Na posição que eu quiser. Tá? Incrível, né, gente? É fantástico. Toda vez que eu vejo isso aqui, eu ainda me impressiono, porque é uma qualidade de projeto, é um nível de projeto que você chega que só essa ferramenta aqui vai proporcionar para você. Essa aqui é uma das ferramentas que projeta em BIM. Existem outras, porém, essa aqui é a que tem mais qualidade. Não é à toa que é a que é mais usada no mundo inteiro. Por isso que eu escolhi como a minha ferramenta de trabalho e também a que eu escolhi para ensinar os meus alunos, tá? Do curso Projeto Elétrico. Então, apresentei para vocês aí como que fica a representação do projeto, onde é que está nesse projeto a medição coletiva. Depois a gente vai detalhar aqui toda a promada elétrica, tudo direitinho, já ainda nessa aula. Eu vou até selecionar aqui e vou mostrar como é que a gente chegou nessa vista. Eu vou abrir aqui, isso aqui é uma caixa de corte que a gente chama como se fosse um laser. Eu movi aqui a faixa onde esse laser está cortando. E dessa forma, quando eu movo, eu consigo visualizar toda a edificação. Eu movi para frente, movi para o lado, você vai ver agora que a gente vai ver a edificação por completo. Aí está ela. Tá? Então, com 2 cliques, a gente sai dessa vista aí para essa vista aqui. Essa vista aqui onde a gente estava. Eu vou deixar essa vista aqui, então, separada aqui. Depois eu vou mostrar para vocês aqui o esquema vertical. O objetivo inicial desse momento da aula era apresentar o projeto como um todo. Agora você está familiarizado com o projeto. Resumindo, nós temos 2 edificações em uma propriedade, um empreendimento, um condomínio de alto padrão. A gente tem algumas cargas e painéis aqui representando a instalação elétrica desse condomínio. E temos aqui uma usina fotovoltaica ligada a este condomínio. Temos uma medição coletiva no térreo aqui, mais ou menos nessa região do projeto.
no térreo de cada torre, e temos aqui uma subestação aérea para alimentar a unidade consumidora do condomínio, ok? Então você conheceu o projeto, agora vamos entrar nos detalhes, no que eu quero falar para vocês sobre o projeto elétrico de edificações de grande porte como essa aqui. Primeiro tópico, entrada de energia. Gente, entrada de energia você tem que pensar em duas condições. Você tem a unidade consumidora do condomínio em si, e você tem a das unidades consumidoras, seja lojas, seja residências ou apartamentos, tá? Quando você tem a unidade consumidora do condomínio, o mais comum é que essa unidade consumidora fique dentro do centro de medição. Então vamos lá, vou abrir de novo aqui o centro de medição para a gente ficar olhando para ele. Eu vou até abrir aqui em duas abas, eu vou arrastar aqui essa janela para cá, ajeitar direitinho aqui as janelas para a gente conseguir ficar tendo uma vista dupla, né? Vista de tudo que a gente precisa ver aqui desse projeto, ok? Beleza, então a gente está falando aqui que a unidade consumidora do condomínio, as instalações elétricas do condomínio, existem algumas opções de se projetar. Primeiro, dependendo da carga instalada, ela pode se tornar uma unidade consumidora, uma dessas caixinhas de medição dentro do padrão de medição coletiva, dentro do quadro de medição coletiva. Por exemplo, essa unidade consumidora aqui, por exemplo, poderia ser a do condomínio. Eu vou selecionar ela aqui para você ver. Essa unidade consumidora aí poderia ser a unidade consumidora do condomínio. Por que que nesse projeto aqui não é? Por que que nesse projeto aqui eu tenho, por exemplo, uma subestação aqui projetada para atender o condomínio? Muito simples. A unidade consumidora dentro de um empreendimento de padrão coletivo não está fora da regra da ANEEL, lá da resolução 414, que vai ser em breve atualizado para a resolução 1000, mas essa cláusula com certeza se mantém, porque é básica, é de padrão, né? É que a regrinha básica, até 75 kW, a unidade consumidora é alimentada pela rede de baixa tensão da concessionária, pela rede secundária da concessionária. Acima de 75 kW, a unidade consumidora deve ser alimentada pela rede primária de distribuição, ou seja, em média tensão. Em alguns estados do Brasil, 13,8. Em algumas regiões, 11,4. Por aí vai. KV. Né? Então, é muito simples. A resposta é muito simples. Essa unidade consumidora desse condomínio, como eu estou inclusive repetindo várias vezes, é de alto padrão. Então ela ultrapassa essas cargas aqui do condomínio, ultrapassa a carga que pode ser ligada na baixa tensão. Veja que essa caixinha de medição aqui, ela é ligada aqui na baixa tensão. Tem um barramento, temos um disjuntor de proteção geral. Então aqui, para alimentar essa centro de medição, nós temos uma via pública passando aqui na lateral, e aqui nós temos uma rede da concessionária que vai alimentar esse centro de medição diretamente. Nós temos uma derivação da rede de baixa tensão aqui fora do projeto, fora do empreendimento, que entra para alimentar esse centro de medição diretamente. Essas unidades consumidoras de baixa tensão estão agrupadas nesse centro de medição, agrupadas e juntas estão sendo alimentadas pela baixa tensão da concessionária. Então, se a unidade consumidora do condomínio fosse uma carga menor do que 75 kW, ela estaria aqui dentro desse centro de medição. E nessa opção, como é que os projetistas costumam fazer? A gente faz o seguinte, ó. Nós podemos centralizar as cargas de cada edificação. Quando eu falo edificação, é do prédio, do edifício, tá? Por exemplo, aqui eu tenho a torre 1 e aqui eu tenho a torre 2. Então, nesse caso, o que eu posso fazer? A torre 1 aqui, torre 1, torre 2. A instalação elétrica interna desta torre, da torre 1 aqui, eu concentro toda ela em uma unidade consumidora. Um quadro desse, que está aqui no térreo, recebe toda a instalação elétrica dessa unidade consumidora aqui. E aí o padrão de entrada de energia dessa unidade consumidora, como já falado, fica dentro do quadro coletivo da edificação. Uma outra opção é, você pode pegar toda a área comum, por exemplo, a área comum dessa torre inteira aqui também, unir em uma mesma instalação elétrica, junto com o condomínio, com as cargas do condomínio, piscina, elevadores, sauna, quadras, iluminação de quadras, etc. E juntar tudo em uma única unidade consumidora. E aí essa carga provavelmente vai dar uma carga mais alta. E aí passa dos 75 kW de carga instalada, não pode mais ficar dentro do centro de medição coletiva. É como se ela saísse daqui de dentro do centro de medição e precisasse de uma subestação para ser ligada na rede primária da concessionária. Essa é uma outra opção. Uma outra opção é que você tenha uma unidade consumidora de condomínio da área interna do prédio
aqui dentro do centro de medição coletiva da Torre 1, e na Torre 2, outra unidade consumidora de condomínio, também na baixa tensão, dentro do centro de medição coletivo da Torre 2. Então nós temos uma unidade de condomínio para um prédio, para a área interna de um prédio, outra unidade consumidora de condomínio para a interna do outro prédio, e uma terceira unidade consumidora para a área externa. Esse exemplo que eu estou dando, inclusive, é o exemplo aplicado nesse projeto que você está vendo na tela. A área externa é a unidade consumidora completa do condomínio maior do que 75 kW e foi necessário fazer, então, a instalação, o projeto de uma subestação, como você está vendo aí, aqui nesse projeto. Tá? Então, eu abordei aqui as probabilidades, as possibilidades que você tem como projetista, as escolhas que você tem de determinar o padrão de entrada de energia para o condomínio, ou seja, para áreas comuns de um projeto de edificação. E agora, para as unidades consumidoras. Vamos lá. Não pense agora em condomínio. Pense agora nas unidades consumidoras. Quais são as opções? Gente, como o nome diz, é um prédio, múltiplas unidades consumidoras, ou seja, é padrão coletivo. Não tem muito o que pensar. Você vai sempre recorrer para um quadro como esse. Agora, as opções de projeto são: você pode unificar, aqui, por exemplo, eu tenho 80 apartamentos em cada prédio desse, então eu posso unificar 80 da Torre 1, mais 80 da Torre 2. São 160 unidades consumidoras. Poderia unificar e colocar um centro de medição, por exemplo, em alguma área comum aqui do condomínio, alguma área abrigada de preferência. Tá? Pode ficar no térreo? Pode. Pode ficar no subsolo? Pode. Pode ficar no primeiro pavimento? Pode. Porém, tanto no primeiro pavimento como no subsolo, é bom consultar a sua norma. A norma da sua concessionária, para saber o que ela permite, se você pode usar no subsolo como uma exceção ou como uma regra da sua norma. Isso aí já é um detalhe que cada concessionária vai amarrar um pouquinho mais. Porque, afinal, esta área aqui, onde está o centro de medição, é uma área, teoricamente, de acesso dela, de livre acesso. É a área onde estão os equipamentos dela de medição. Então, é uma área que ela pode meter o dedo, sim. Ela pode opinar, sim. Porque isso aqui vai ser uma área de livre acesso da concessionária. Então, ela pode dizer que tem que ficar no térreo, ou ela pode dizer que pode ficar no subsolo, mas até certa distância. Tá? Então, detalhes aí que a gente até vai mostrar aqui também mais um pouco à frente da aula. Então, vamos lá. Você poderia juntar tudo isso em um grande centro de medição. Maior do que esse aqui que você está vendo na tela, inclusive. Por que não é uma boa opção? Primeiro, imagina que você coloca o centro de medição bem aqui, ó, nesse cantinho. Esse centro de medição vai ter alimentadores, cabos, saindo do centro de medição aqui, deixa eu dar um zoom para você entender. Saindo do centro de medição que ficaria por aqui, e vai descer e vai subir aqui pela edificação, pelo shaft, e vai até a última unidade consumidora lá na cobertura. O último apartamento. O último apartamento aqui, ó. Beleza. Tranquilo até aí. Ficou perto, né? Ficou pertinho. Mas agora imagina você alimentar, conectar o último apartamento lá da Torre 1. Esse aqui, ó, da extrema esquerda. Lá na esquerda. Olha a distância que você tem que percorrer, ó. Do centro de medição, que você colocou ele bem aqui nesse cantinho, desce, vai subterrâneo, chega aqui, vai pelo shaft, sobe e vai até o último pavimento. Olha a distância que você criou para esse condutor. E nós todos aqui sabemos que quanto maior a distância, maior a queda de tensão, quanto maior a queda de tensão, maior o cabo, quanto maior o cabo, mais cobre, quanto mais cobre, mais caro, quanto mais caro, pior o seu projeto. A construtora vai achar que você é doido, que você projetou um cabo caríssimo, deu prejuízo na obra dela, e o que vai acontecer? Você acha que ela vai chamar você de novo para projetar? Não vai. Então são boas práticas de projeto. A gente sempre tem que estar alinhando a técnica com a parte comercial, com o benefício para o cliente. Então o projeto aqui, a solução de engenharia mais financeiramente inteligente, pensando no todo, pensando no seu cliente, é dividir o centro de medição em dois. Porque aí você tem bem menos distância. Você tem um centro de medição, como esse aqui que você está vendo, no térreo da Torre 2, que vai alimentar todas as unidades consumidoras dela, e você tem uma outra no térreo da Torre 1, que vai alimentar todas as unidades consumidoras desta torre aqui. Entenderam? Claro, você pode fazer, unificar? Pode, mas fica a seu critério. E eu acabei de justificar tecnicamente, financeiramente, comercialmente, que não é a melhor solução. Mas você que manda, o projeto é seu. Você que decide. Você é o projetista.
Mas eu expliquei qual é a melhor solução, a boa prática de projeto está explicada aqui. Deu para entender? Viu como ficou legal a gente visualizar? Por isso que eu estou mostrando o projeto aqui para vocês. Então eu expliquei aí como é que é a entrada de energia das UCs, das unidades consumidoras. Falei dos condomínios, falei das áreas comuns, condomínio, e falei agora das unidades consumidoras, sejam lojas, sejam apartamentos. No caso aqui são apartamentos residenciais. Ok? Ficou claro esse tópico da aula? Primeiro tópico da aula, ok. Show! Vamos então agora para o segundo tópico. Vamos falar da prumada de energia elétrica. E para falar da prumada, eu vou abrir aqui para você ver o esquema vertical. Eu vou pegar essa janela aqui e vou de novo colocar aqui na lateral para ficar bem simples a visualização aí, para a gente poder ver tudo ao mesmo tempo, tá? Eu vou arrastar essa para cá. Olha a simplicidade e a facilidade que a gente tem aqui, né, gente? Coloquei a janela para um lado, janela para o outro, e a gente trabalha assim. Parece que eu estou trabalhando aqui com 3 telas, mas não é, é uma tela só. É uma tela só que a gente está dividindo em abas aqui. E ó, vou falar para vocês, se você acha que esse computador que está rodando aqui, essa aula, esse vídeo, é um mega PC que veio do futuro para cá, não, é um i5 com 8 GB da Acer. Computador simples. Roda que é uma beleza. Então, não se preocupe de precisa ter um mega computador para rodar essa ferramenta. Tá? Tá provado aqui por A mais B que não precisa. Inclusive um projeto de grande porte. Tá? De pequeno porte aí é que roda mesmo suficiente. Então vamos lá, prumada elétrica. Gente, imagine o seguinte. O que é a prumada elétrica? É uma forma de representação. É como se fosse um diagrama unifilar, só que distribuído no espaço. Para que você veja como é que é a instalação elétrica de um edifício. Tá? Como se fosse um diagrama unifilar no espaço. É essa a definição. Imagine que você vai fazer um corte aqui nesse edifício e você vai ver completamente como é que está a alimentação principal. Não interessa ver a instalação final. Interessa ver a alimentação principal aqui do centro de medição, saindo aqui, por exemplo, onde está o centro de medição, que está bem aqui no térreo, subindo e alimentando os principais painéis desse prédio. Isso é um esquema vertical. Não vou complicar. É só isso. É o que você chama de prumada. Quando você está vendo no AutoCAD, você deve estar acostumado a ver mais ou menos o que está no meio da tela aqui, ó, um esquema vertical. É isso aí que você está vendo. Eu vou até colocar um trechinho de uma aula que eu fiz aqui. Nesse canal está disponível. Vou deixar a descrição completa da aula no link desse vídeo. Mas agora eu vou mostrar só um trechinho para você ver como é que é a representação de um esquema vertical, de uma prumada elétrica no AutoCAD e para você ver também como é que representa isso em questão de circuitos, né? Como é que são as tags, a representação dos circuitos do esquema vertical. Dá uma olhadinha aí para você ter uma noção do que era o passado, né? Como é que a gente representa. Estou dizendo passado, tá, gente? Mas eu sei que muita gente ainda usa. Normal, beleza, faz parte, mas você precisa entender de que existe coisas novas, tá? Então dá uma olhada aí como é que é o tradicional prumada elétrica ou esquema vertical elétrico ou esquemático vertical elétrico, tá? Dá uma olhada aí. Dessa caixa nós temos saída de eletroduto, uma para a esquerda aqui, e vamos alimentar o QL101. O que é o QL101? É o quadro principal do apartamento 101. E aqui nós temos o detalhamento dessa alimentação. Nós temos um eletroduto de 1 polegada, conforme nós já vimos lá embaixo, 2 fios de 25 mm, fase neutra, e mais um 25 mm que é o de proteção ou terra. Nesse caso aqui nós colocamos mais um condutor de aterramento que eu chamo de terra complementar. Então esse padrão que nós vimos aqui, olha, esse padrão que vai alimentar o QL101, ele se repete para todos os quadros de cada apartamento. Então você vai ver aqui a mesma coisa vindo para a direita aqui, dessa vez para o quadro QL102, e você vê o mesmo circuito. Um eletroduto de 1 polegada contendo fase neutra 25 mm mais terra 25 mm e um terra complementar de 2,5 mm quadrados. De forma tal que se a gente vê aqui como um todo, o primeiro pavimento já está coberto. Nós temos 2 unidades consumidoras, 2 apartamentos por pavimento. Então, o primeiro pavimento já está aí padronizado. Você tem a subida, uma caixa de passagem, cada um eletroduto vai para um lado, se distribuindo para chegar cada um no seu apartamento tipo. Os apartamentos tipo aqui nessa situação são idênticos. Então nós podemos concluir que esse pavimento tipo aí, ele já se tornou um padrão. E esse padrão vai ser repetido para todos os pavimentos, cada um acima do outro. Aproveitei para deixar um pouquinho mais de tempo da aula aí, para que você possa também aprender os conceitos. Esses mesmos conceitos se aplicam aqui. A mesma forma que você vai representar
se aplica aqui também. Agora, muito importante, sabe o filme De Volta para o Futuro? Pois é o que eu vou fazer agora. Bem-vindo ao futuro. Olha a forma de ver. Você acha que é só isso aqui que está na tela? Não. Com um clique de mouse eu vou rotacionar isso aqui. Ó. Olha a vista que nós temos aqui, gente. Olha a vista. Isso sim é uma prumada. Isso é uma prumada. Olha a qualidade do que eu estou enxergando aqui. Ó. Painel da unidade consumidora. Essas caixinhas aqui estão só representando as cargas do apartamento. Tá? Olha o nível de detalhe que nós temos aqui com relação, por exemplo, à infraestrutura. Olha na tela da direita aqui. Ó. Olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Vou tirar o zoom. Você está vendo aqui a prumada completa do prédio. Está vendo aqui a eletrocalha? Sai aqui do centro de medição. Ó. Sai aqui do centro de medição. Vem para o shaft. Isso aqui é um shaft da edificação. O que é o shaft? É um vazamento, um furo na laje, ó, que é uma laje, tem um recorte, e esse recorte se repete em todos os pavimentos. Então, ó, você vai de ponta a ponta, do chão até a cobertura do prédio, você vai aí com essa infraestrutura. Isso é a prumada elétrica. E aí você tem então aqui, olha, toda a edificação. Está vendo a eletrocalha aqui? Ó? Vou deixar ela selecionada em azul. Você está vendo aí ela subindo por todo o prédio. Vem lá do térreo e vai se concluir lá no último pavimento, até onde há instalações elétricas. Tá? Só que aqui agora você está vendo com outro nível de qualidade. Olha o nível de qualidade aqui que você está vendo. Essa vista e essa aqui é a mesma vista. Tá? Eu só estou mostrando aqui as variações que nós temos. Vou colocar uma transparência maior aqui, para que você veja ela subindo aqui. Ó. Vamos aumentar aqui a transparência, vamos colocar aqui 50 mais ou menos de transparência. Você está vendo a eletrocalha aqui? Ó? Ela vem por aqui, sai aqui por trás, pelo shaft da edificação e sobe. Vai embora aí na edificação. Tá? E mais importante, ela vai embora e ela se distribui. A prumada elétrica completa, eu estou mostrando aqui como se fosse só o tronco principal, a eletrocalha. Tá? Muitas vezes você pode usar leito, você pode usar eletrocalha. Alguns empreendimentos menores você pode usar até eletrodutos individuais. Tá? Fica a seu critério. Mas veja bem, o que importa é você entender isso aqui. Ó. Agora eu vou distribuir um pouco, vou rotacionar aqui para o outro lado, para que você veja essa prumada e veja assim. Ó. Da eletrocalha você tem uma saída de eletroduto. Esse eletroduto ele se dirige aqui mais ou menos até o centro do pavimento. Aqui nós temos 2 apartamentos por pavimento. E ele tem uma distribuição, uma derivação. Essa derivação aqui está em condulete. Um condulete para fazer a derivação. Você poderia substituir esse condulete por uma caixa de passagem? Pode. Pode ser uma caixa de passagem em metal, uma caixa retangular? Pode também. Normalmente, quando você tem mais de 2 pavimentos, no meu caso aqui eu só tive que distribuir para 2, olha só. Tem um apartamento aqui para a esquerda e um apartamento aqui para a direita. Então ficou simples eu usar um condulete. Mas se eu tivesse, por exemplo, 4 apartamentos tipo, ou pior, 8 apartamentos tipo, que é bem frequente, então aí eu seria mais prudente a usar caixas de derivação. E como é que eu faria? Imagina que eu tenho 8 apartamentos aqui. Eu viria aqui do leito principal, colocaria uma caixa de derivação aqui, seguiria com os eletrodutos e a cada apartamento, na frente de cada apartamento, eu colocaria mais uma caixa de derivação e um eletroduto se dirigindo até a unidade consumidora. Seria isso que a gente faria aqui, tá? De forma muito simples. Olha o esquemático aqui, então. Nunca mais você vai olhar para uma prumada, um desenho de prumada predial, prumada elétrica predial, esquema vertical, de uma edificação. Se for feito no AutoCAD, nunca mais você vai olhar do mesmo jeito. Você vai lembrar para sempre dessa qualidade de projeto aqui. É isso aqui que eu vou ensinar para você dentro do curso Projeto Elétrico, tá? Inclusive essas aulas aqui, para o pessoal que é do curso, já está disponível aí dentro do curso para você aprender a fazer tudo isso aqui por completo, tá bom? Família CPE já pode cair para dentro aí, mergulhar, maratonar essas aulas aí, porque já está tudo pronto e disponível para vocês. Beleza, gente? Então, expliquei aí como é que é a infraestrutura da prumada, como é que você faz. Vou falar um pouquinho aqui sobre a alimentação elétrica. Muito simples, né? A alimentação elétrica, realmente você tem um condutor, um circuito, na verdade, um circuito saindo aqui, por exemplo. Você sai aqui diretamente dessa unidade consumidora aqui, você vai para a eletrocalha, da eletrocalha ele vai subir. Esse circuito vai passar pelo eletroduto, vai derivar e vai entrar se comunicando aqui com esse painel. Tá? Veja bem, aqui a gente não detalhou tanto a infraestrutura, poderia detalhar mais. Poderia fazer um eletroduto aqui, ó, um condulete aqui, uma caixa de passagem, um eletroduto que vem e entra realmente nesse painel. Poderia colocar eletrodutos maior,
de ferro galvanizado derivando da eletrocalha e entrando aqui no módulo, que a gente tem saída de eletroduto, colocaria aqui diretamente na eletrocalha. Não modelei isso aqui por questão de tempo, tá? Mas pode ser que em outra aula eu faça a continuidade dessa modelagem aqui para vocês. São detalhes, literalmente é detalhes que a gente poderia modelar para ficar no nível de detalhamento muito maior de projeto, tá? Isso aí ajudaria bastante na hora de, por exemplo, quantificar o projeto detalhado, o projeto executivo, digamos assim, tá, gente? Então, a alimentação elétrica é circuito por circuito, você tem um circuito saindo do centro de medição e indo para as unidades consumidoras, tá? E aí você viu no trechinho que eu coloquei da aula em AutoCAD, como é que faz a representação do projeto em si. No AutoCAD você viu, e no Revit aqui a gente faria do mesmo jeito. Eu poderia colocar essa imagem aqui, por exemplo, posso chegar aqui e colocar uma anotação, texto, colocaria diretamente um texto aqui, e no 3D mesmo eu poderia colocar aqui, ó, e eu escreveria aí, por exemplo, trifásico, deixa eu dar um zoom aqui para você ver. Trifásico, 3F, colocaria aqui 16, neutro 16 e terra 16, por exemplo. Representação clássica aí dos condutores, né? Então, gente, eu coloquei aí agora o texto. Posso criar uma chamada de detalhe aqui, ó. Automaticamente cria uma setinha aqui que eu posso só trazer um pontinho para cá e colocar aí junto do meu texto. Veja só, poderia fazer isso aqui manualmente, né, para cada um dos trechos. Posso pegar isso aqui e copiar. Como é um padrão, poderia pegar isso aqui e copiar várias vezes e fazer as notações, as tags dessa prumada, tá? Não vou fazer isso porque não é o objetivo dessa aula aqui, mas deixei aqui já um modelo para você observar como é que seria feito esse tagueamento, essa identificação, tá? Gente, então, acredito que sobre a prumada já está bem explicado aqui também, cumprimos esse objetivo da aula. Agora, vamos finalizar falando da instalação elétrica do condomínio. Quero falar com você agora da instalação elétrica realmente interna, ou seja, da unidade consumidora, do quadro principal do condomínio para dentro, para frente, tá? Como é que a gente tem essas opções? Vou fechar essa janela aqui. E vou deixar essa janelinha da medição coletiva aqui aberta. Com um zoom aqui no centro de medição, sem a transparência. Rotacionar um pouco aqui para a gente voltar para aquela nossa vista que estávamos no começo aqui da aula. Gente, no condomínio, eu acabei de falar para vocês ainda nessa aula que existem opções. Por exemplo, o condomínio poderia ser menor. Por exemplo, a gente poderia pegar a área comum dessa torre aqui, essa torre, e colocar toda em uma unidade consumidora que estaria, por exemplo, aqui dentro de um centro de medição, talvez como esse, por exemplo, né? Se fosse esse o caso, como é que você pensaria em distribuir energia elétrica, distribuir os circuitos do térreo para toda essa torre? Vamos pensar só na torre, tá? Só na torre. Isso aqui alguns alunos até já me perguntaram algumas vezes. Como é que a gente faz? Gente, mais uma vez, pense pelo viés econômico. Se você pense agora dentro da instalação. Quantos painéis ou quadros de distribuição você colocaria aqui, ó, nessa torre? Qual é a carga? Qual é a carga? Você tem iluminação, tomadas da área comum. Cada pavimento desse, você vai ter uma área comum que você vai ter que alimentar. Deixa eu mudar aqui a tipo de vista, para melhorar a aparência aqui desse prédio. Veja bem, então aqui eu vou colocar de frente, um pouco mais de frente aqui. Ok, prontinho. Cada pavimento desse, você tem uma área comum, corredor, escada, elevador, você tem um corredor de acesso para os apartamentos, então você tem basicamente iluminação e tomadas, e iluminação de emergência, tá? Beleza, lá em cima, na área técnica, você tem ali, por exemplo, bombas. Talvez você tenha bombas, você tem sistema de incêndio, você tem sistema de para-raio, precisa de iluminação de emergência, tá? Talvez esse sistema de bombeamento seja lá embaixo, no subsolo, depende muito de cada projeto, tá? O fato é que você tem cargas para distribuir ao longo de toda a edificação. O que é que eu recomendo que você faça aqui? Pense da seguinte forma. Você pode colocar um painel para cada pavimento, um painelzinho para cada pavimento, e nesse painelzinho você distribui a instalação do pavimento. Mas é uma carga tão pequena, se você pensar em um pavimento apenas, você tem aí talvez 10 luminárias, 6 tomadas.
e uma tomada de emergência, só para um pavimento. É uma carga muito pequena. Olha o tanto de condutor que você teria que gastar saindo do centro de medição, onde você tem aí a parte de principal, a medição do condomínio. Você teria, por exemplo, aqui do lado, você faria uma instalação de um painel para o condomínio, quadro geral de baixa tensão do condomínio, e desse painel aqui você sairia, talvez até compartilhando essa infraestrutura, e você sairia então lá para cada apartamento saindo com mais eletrodutos, mais condutores. Olha o tanto de cabo que você ia gastar. Qual a ideia melhor? Você pode agrupar. Por exemplo, aqui tem 20 pavimentos. Você pode agrupar em grupos de 5 pavimentos. 5 pavimentos. Então você teria, por exemplo, aqui 4 grupos. Então a cada 4 pavimentos você vai e coloca um quadro. Um quadro. E desse quadro você aproveita o mesmo shaft, a mesma tubulação, a mesma eletrocalha ou leito e distribui a instalação elétrica dos 4 pavimentos. Iluminação, tomadas e tomadas de emergência de 4 pavimentos. Então você faz o quê? Você está agrupando de 4 aqui, ó, de 4 pavimentos, depois mais 4, depois mais 4, depois mais 4. Essa é a melhor prática que eu estou mostrando aqui para vocês, para você cuidar da instalação elétrica de dentro do prédio, instalação elétrica da área comum de dentro do prédio. E da área externa? Gente, a área externa não tem muito o que falar. Por quê? Porque basicamente se torna uma instalação elétrica de um clube. Você tem aqui, por exemplo, piscina, sauna, iluminação externa. Aí você pode conduzir, por exemplo, um painel para a área de lazer, que está pegando iluminação de deck, quadras. Aí você puxa um outro painel, você coloca um outro painel para uma outra área, por exemplo, salão de festas, academia. Depois um outro painel para a área da piscina, que vai ter as bombas da piscina, iluminação da piscina. Você tem 3 painéis ou 4 painéis estratégicos. É como se fosse uma instalação elétrica de um clube. Realmente não tem muito o que você pensar. O que é interessante se fazer é distribuir painéis elétricos, como a gente está vendo aqui, por exemplo. Painéis elétricos que vão ficar distribuídos e localizados consideravelmente próximo de centros de carga. Pensa no conceito de centros de carga. Eu tenho o centro de carga das quadras, o centro de carga da piscina e o centro de carga do salão de festas e outras salas. Pronto, tenho 3 painéis. E tem um painel principal. Então aí você faz a alimentação, por exemplo, subterrânea desse quadro aqui do condomínio, que você pode chamar de quadro de área de lazer, e distribuir para esses outros 3 painéis. No caso desse projeto, por exemplo, esse QGBT sairia diretamente da nossa subestação. Aqui está a nossa subestação, alimentação principal. Aqui nós teríamos um painel com o disjuntor de proteção geral. Veja que eu já tenho até uma infraestrutura aqui de eletroduto que está passando, indo para o meu primeiro painel. Esse meu painel aqui é o QGBT. E desse painel eu tenho distribuição para alimentar outros centros de carga aí. Poderia ser, por exemplo, um painel para a área de salão de festas e piscina. Poderia ser outro painel, por exemplo, para a iluminação das quadras, né, que é uma carga um pouco mais alta. Então, gente, veja bem, esses são os conceitos que você tem que ter em mente para a instalação interna elétrica do condomínio, ok? Acredito que eu expliquei bastante coisa aqui nessa aula para vocês sobre instalações elétricas para edificações verticais. Tentei passar o máximo possível e explorar o máximo possível esse desenho, esse projeto aqui que você viu de exemplo nessa aula. Muito obrigado pela sua atenção até aqui, obrigado por estar acompanhando o conteúdo desse canal, e agora é o momento que eu preciso da sua ajuda. Se você quer retribuir de alguma forma, é simples. Se inscreve no canal, dá o like, compartilha com seus amigos, joga nos grupos de WhatsApp que você pertence e principalmente me diz o que você achou dessa aula. Me diz, comenta aqui no chat quem está vendo ao vivo comigo, comenta aqui embaixo quem está vendo o replay dessa aula, me diz o que você achou do conteúdo, o que você achou dos conceitos, me diz o que você achou da ferramenta, se foi uma novidade para você, comenta aí, o que você achou? Você fica tão impressionado quanto eu fiquei? Quero saber a opinião de vocês, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência até aqui, a gente se vê então na próxima semana com mais um Projeto Elétrico na Prática. Forte abraço para vocês.